Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia clarear. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Glória a Deus. Olá, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Estou chegando por aqui nesse momento, convidando vocês. Vamos iniciar aqui o trabalho de instrução. Todos vocês que sempre estão conosco aqui, assistindo, né, recebendo essa oportunidade de poder esclarecer, expor, transmitir, convidar você a pensar, raciocinar, analisar aquilo que nós precisamos conhecer verdadeiramente para que cheguemos ao conhecimento da verdade, por onde seremos libertos. A nossa necessidade de ter o conhecimento da verdade é muito importante, porque sem esse conhecimento, ninguém chegará a Deus. Deixa eu organizar aqui direitinho, colocar aqui na posição que eu quero conversar com você agora nesse momento, tá? Convidando vocês, sempre lembrando a vocês que os vídeos de instruções que eu transmito, que eu levo aqui para vocês, eles têm a finalidade de esclarecer, levar para vocês aquilo que é importante, que se precisa ouvir. Eu não trabalho aqui questão pessoal, eu não trabalho aqui questão de defesa de causa e valores, princípios religiosos. O que eu trabalho nos meus vídeos de instruções, nesse trabalho que eu faço de instrução, o objetivo é levar o esclarecimento da verdade que liberta. A verdade do Evangelho de Cristo. Verdade essa que o mundo precisa conhecer. E o trabalho que eu faço é levando o esclarecimento dessa verdade diante de tudo aquilo que vem colocando-se, sendo adicionado, misturado, que vem manipulando, falsificando e que vem tirando o povo do princípio do Evangelho. A verdade que o homem precisa conhecer para ser liberto. É muita coisa, é muitos princípios, é muitos valores, é muitos meios, é muita inovação colocada no Evangelho, adicionada no Evangelho, que tira as pessoas, priva as pessoas, impedem as pessoas de entrar na porta, de andar no caminho, de seguir com Deus. Porque as pessoas estão sendo desviadas da verdade, estão sendo manipuladas da informação verdadeira, estão sendo impedidas do conhecimento da verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o meu trabalho é esse. É combater o bom combate da fé em defesa dos valores e princípios do Evangelho. Diante de tudo aquilo que tem sido colocado como verdade de Deus, que tem impedido vocês de estarem
conhecendo a verdade, por onde vocês verdadeiramente vão chegar numa vida de comunhão com Deus para andar na salvação. Então, deixa eu me posicionar aqui um pouquinho, estou vendo aqui no meu retorno. Para ficar no centro da tela, né? Quero trabalhar isso aqui para vocês. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu peço a vocês que analisem todo o conteúdo de instrução que eu levo nesses vídeos. Eu peço a vocês que sejam prudentes, estejam mais atentos a ouvir, para que possam raciocinar, analisar, examinar e chegar ao conceito verdadeiro de Deus. O próprio Deus quer que a gente conheça essa verdade. Porque não tem como alguém chegar a Deus se não tiver o conhecimento da verdade. É preciso conhecer a verdade, mas para conhecer essa verdade precisa ser pregada. Como ouvirão se não há quem pregue? E essa verdade que o mundo precisa ouvir, por onde vão ser libertos? Essa verdade é a verdade do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é uma informação que leva à humanidade o conhecimento da salvação que precisam. Quantas pessoas não sabem o que é o Evangelho? Quantas pessoas pensam que o Evangelho é viver uma vida religiosa dentro de uma religião evangélica? Quantas pessoas não conhecem o Evangelho? Pensam que o Evangelho é aderir a uma religião e passar a viver as práticas, a formalidade, as regras e ordenanças religiosas. Quantas pessoas estão sem o conhecimento de Deus? Quantas pessoas estão privadas do conhecimento de Deus? E o Evangelho de Cristo é a luz que vai iluminar a humanidade no conhecimento de Deus. Observação. Esse conhecimento de Deus que o homem precisa ter para que ele seja salvo. Você tem que conhecer de Deus o meio de salvação, o caminho para andar na direção dessa salvação. Você tem que conhecer de Deus o meio da esperança para você ser livre de uma situação que já está na vida da humanidade. A humanidade, ela precisa entender que o Evangelho de Cristo, que quer dizer boas novas de salvação, é a informação que traz para o homem a esperança de salvação. Agora, eu quero fazer outra observação aqui. Para você entender a sua necessidade de salvação, você precisa conhecer de que você precisa ser salvo. É isso que falta nas pessoas. Conhecimento, esclarecimento. E Deus quer de nós, pregadores, que possamos estar manejando bem a palavra de Deus, para levar o esclarecimento para as pessoas que estão nas trevas. As trevas falam do entendimento cego. Não contempla a vontade e a direção, o meio que Deus estabelece para o homem chegar a Ele. E as pessoas estão nas trevas, se conduzindo na mentira. As trevas falam da mentira. Essa mentira é propagada pelo diabo, usando os instrumentos que o diabo usa, que são os homens, para pregar a mentira do diabo, como se fosse verdade de Deus. E nós temos que ser instrumentos de Deus, obreiros do reino de Deus, semeadores da semente da vida, pregadores do Evangelho de Cristo, para levar para o povo o poder
que vai salvar o povo das trevas, trazer para a luz, que vai libertar o povo do poder de Satanás, trazê-los para Deus. Foi o que Jesus disse a Paulo quando enviou Paulo, Atos capítulo 26, versículo 18, 17 e 18. Jesus disse, Paulo, eu te envio aos gentios, para que tu converta-o das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Isso com a mensagem do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, nós entramos num campo de batalha espiritual. Nós não estamos aqui para debater, brigar um com o outro, não. A questão é espiritual. A questão é conceitos, princípios espirituais, pelos quais vai definir o destino da humanidade, pelos quais a humanidade precisa conhecer para que possa tomar uma decisão que mudará o destino, a situação, a sentença que a humanidade já está. O Evangelho é o poder de Deus, é a luz que vai nas trevas iluminando os que estão lá. É o poder de Deus que vai tirando os que estão escravos no poder de Satanás. E quando se prega o Evangelho, entra num campo espiritual de batalha. Muitos não entendem isso. Muitos estão pregando dentro de uma vaidade, de uma formalidade. Muitos estão pregando, mas não estão pregando, não estão entrando no combate do reino. Estão perdidos. São pregações dentro de grupos, de congregações, de igreja, onde o povo se congregam para ouvir atrações, entretenimentos, pregações que não entram em combate com o reino das trevas, pregações que não incomodam o diabo, pregações, sermões, ensinamentos, doutrinas que não entram em combate com o reino de Deus. Ao contrário, são das trevas. A maioria desses ensinamentos, a maioria dessas pregações, desses homens que criam o cenário de entretenimento religioso e espiritual para o povo estar ali vivendo, é uma estratégia do diabo para impedir o povo de conhecer a verdade do Evangelho, para impedir o povo de ouvir. E aí ele cria muitos movimentos, doutrinas, ventos de doutrinas, atrações, entretenimentos, movimentos místicos, onde o povo é levado a buscar isso, aquilo e aquilo outro, através dos movimentos, e com isso não tem evangelho, não tem a informação que dá ao homem conhecimento, não tem o povo lá lúcido, sóbrio, atentos para ouvir, para receber a mensagem e entender. Por isso que o diabo quer as pessoas embriagadas na emoção. Por isso que o diabo trabalha o entretenimento no meio do povo. Por isso que o diabo trabalha a emoção. Por isso que o diabo tira do povo o entendimento da sua miséria espiritual e leva o povo a buscar as suas necessidades materiais deste mundo. E com isso o evangelho não é aceito no meio desse povo. E com isso o evangelho é desprezado, rejeitado, porque esse povo não aceita mensagens que não condiz com o que eles querem ouvir. E por isso que o diabo levanta muitos pregadores, ministros de Satanás, transfigurados como profeta de Deus, pastor, ungido de Deus, homem de Deus, para ministrar para o povo o satisfatório, o conveniente. É massagem no ego, é dar ao povo o que o povo quer ouvir, é promessa de bênção, vitória das coisas deste mundo. E com isso o povo continua perdido, privado do conhecimento que o Evangelho nos traz. Quando você não recebe a informação do Evangelho, você continua nas trevas, você continua perdido, você continua no poder de Satanás, andando em trevas. Então, esse é o objetivo que eu trabalho aqui nas minhas instruções, levando para vocês
esse esclarecimento. O meu objetivo aqui é proporcionar para você o conhecimento que você precisa ter. Não estou preocupado com você se filiar ao ministério que eu abra, a me dar like, a participar dos trabalhos que eu faço na live. Eu não estou aqui atrás de seguidores, não estou aqui para ganhar dinheiro na internet. Eu acho que eu já tenho até direito de ganhar, mas eu não estou nem aí, nem sei. Eu não tenho nenhuma informação disso. Se eu tiver direito, eu quero. Mas eu não faço isso com esse objetivo. Eu não estou preocupado com seguidores. Eu não estou preocupado com visualização, com like. Eu sei que o trabalho que eu estou fazendo aqui é a semente que eu estou semeando. E ela vai cair na terra, chegar ao conhecimento de alguém. E vai trabalhar. Graças a Deus. Tenho poucas visualizações aqui no Face. Mas eu tenho trabalhado lá no YouTube, no Kawaii. São centenas de pessoas que têm sido esclarecidas com o trabalho de instrução que eu levo. Centenas de pessoas que têm visto os vídeos, lá no Kawaii principalmente. Eu gravo aqui no Face e daqui eu compartilho no YouTube, no Kawaii, no Instagram. E lá no Kawaii, chama-se Kwai, né? Eu chamo Kawaii. Não ignore não, tá? É o jeito que eu gosto de chamar. É o Kwai, né? Kwai. Então lá no Kwai, no Kawaii, eu tenho lá um número bom de pessoas que visualizam, que assistem, interagem, que estão recebendo a palavra. São centenas de pessoas. São vídeos com 800 pessoas, 1K, né? E eu não estou atrás de recompensa do homem. Eu já sou recompensado. Eu sinto prazer e alegria tendo a oportunidade de ministrar a palavra para centenas de pessoas ouvir. Porque eu sei que ali a palavra é viva e eficaz. E ela vai trabalhar no entendimento do homem com a ação do Espírito Santo. Nós somos apenas semeadores. O nosso dever é semear, divulgar, levar a informação para o mundo do Evangelho. Quem trabalha naqueles que vão ouvir é o Espírito Santo convencendo da verdade que o Evangelho revela. A justiça, o juízo e o pecado. E o indivíduo que ouve, quem ouvir, que creia. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O Espírito Santo, ele convence, ele não converte. Quem tem que se converter é quem ouve o Evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos. Isso é com o indivíduo que ouve. Quem crê será salvo. Isso é a atitude do indivíduo que tem que tomar diante da informação que é levada para ele. O Espírito Santo vai trabalhar no lado espiritual, porque a mensagem é espiritual e o trabalho espiritual tem que ser espiritual. A gente prega, o Espírito Santo abre a mente dele para entender a realidade, porque o diabo também vai trabalhar para cegá-lo, porque Jesus disse que o diabo trabalha tirando a palavra do coração do homem, para que o homem não se salve crendo, mas o homem não tem desculpa. O homem não vai se colocar diante de Deus como inocente. Todos vão ouvir a mensagem. Deus faz com que todos sejam conhecedores da mensagem do Evangelho. O Espírito Santo convence. É o homem que tem que tomar a decisão. Se crê ou não. Se crê, será salvo. Se não crê, permanece condenado. Pois é isso que a palavra revela. A palavra não revela outra coisa, como é pregado por aí, de que é Deus que determina quem vai ser salvo e quem vai ser perdido. Não, 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 não. É o homem que vai ser julgado pelas suas obras. O homem vai para o inferno, vai ser julgado, não foi porque Deus determinou, foi por causa do seu pecado voluntário. O inferno é pelas obras dos homens. Cada um dará conta de si a Deus. O céu não é pela obra do homem. Veja que contraste. Vamos lá. Veja que contraste. O homem é merecedor do inferno por meio das suas obras. Agora o céu não. O homem só recebe o céu não é pelas suas obras, é pela obra de Deus, que é Jesus, se ele crê. Você está entendendo isso? Como é muito bom a gente ser esclarecido? Estão complicando o Evangelho. Estão criando muita sabedoria para pregar o Evangelho. O Evangelho é simples.
Eu não preciso colocar termos técnicos. Eu não preciso de um curso profundo do conhecimento do grego, do hebraico e do aramaico. A mensagem do Evangelho Deus colocou com facilidade para que todos entendam, recebam e creiam para ser salvo. A mensagem do Evangelho não tem dificuldade. Ninguém está chamando você aqui para estudar quem é Deus. Deus não está preocupado com isso. Deus não está chamando você para conhecer quem é Ele. Deus não está chamando você para você conhecer a onipotência, o poder dele. Ele é. Deus não está preocupado com isso. Não foi essa a mensagem. Deus não chama você para saber como foi que Deus criou a terra. Quem foi o primeiro casal? Qual é o nome da mulher de Jó? É tanto assunto em vão, tanto assunto vazio, tanto assunto louco, que as pessoas estão desviando daquilo que precisam buscar o conhecimento. E o Evangelho está aí para mostrar. Tem tanta gente preocupada para saber aonde está o corpo de Moisés. Se Moisés foi transformado, foi para o céu ou não. Tem tanta gente preocupada para saber se Salomão foi salvo. O povo preocupado, o povo trazendo assunto lá do povo de Israel para poder trabalhar assuntos e se perder do Evangelho. Jesus não mandou ninguém se preocupar com isso. Jesus deu uma ordem aos discípulos e nós, como discípulos dele, essa ordem também vale. Que essa ordem é imperativa para todos aqueles que são discípulos de Cristo. Pregar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho não leva você a procurar saber de Davi, de Moisés, de Abraão, de Jó. Não. O Evangelho leva você ao conhecimento de Cristo. Não se preocupe lá com o azeite da viúva. Tem tanta gente aí preocupada porque Deus vai acrescentar o teu azeite. O Evangelho não leva ninguém a isso, não, irmão. Hoje o povo está fazendo as pregações aí, criando um teatro com os casos, com os fatos, com os textos do Velho Testamento. Nós temos que pregar Cristo. Nós temos que mostrar a verdade do Evangelho. Nós temos que levar a luz do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar a humanidade. É isso que a humanidade precisa. É conhecer o que o Evangelho informa. Aprender de Cristo. Fazer discípulo para Cristo. Levar o povo a olhar para Cristo. Levar o povo a se entregar e seguir a Cristo. Levar o povo a estar com fé, fidelidade, dedicação à palavra de Cristo. Guardando e praticando, sendo fiel até a morte, crendo em tudo aquilo que Cristo ensinou, realizou e executou em nosso favor. E pronto. Não tem mais o que buscar para poder receber a graça de Deus. A graça de Deus está realizada para nós na obra que Ele executou na terra. A graça de Deus para a humanidade é Cristo. A obra de Deus é essa. Essa é a obra que salva. Não precisa mais você se meter em fardos, em julgos de servidão, em fardos pesados de obrigação religiosa, cumprindo isso, sendo praticante daquilo, vivendo a formalidade religiosa, tendo que guardar ordenança, tendo que participar de cerimônia, de ritual, tendo que cumprir tabela de presença, de culto, isso, aquilo, outro. Isso não é necessário. O que você precisa crer é só ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e colocar a tua vida dentro daquilo que o Evangelho mostra. E aí serás salvo. É só isso, irmão. É tanta coisa criada para o homem chegar a Deus, para o homem ser salvo, para o homem ser de Deus. Estão colocando tanta coisa, estão exigindo tanta coisa, estão tirando o povo da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem simples, objetiva e taxativa, que mostra ao homem o caminho por onde ele encontrará a salvação chegando a Deus. E você precisa conhecer a informação do Evangelho. Agora, sabe qual é o problema? Chega para essas pessoas que dizem que estão no Evangelho, que dizem que são de Deus, que dizem que são salvas. Pergunta para elas o que é o Evangelho.
Não, eu sou crente, eu sou da igreja evangélica. Pergunta para essas pessoas o que é o evangelho. As pessoas dentro das religiões sendo obrigadas a cumprir e a praticar e a guardar rituais cerimoniais. O principal é o batismo, para você ingressar no sistema e ser propriedade do sistema e estar sobre o domínio dos homens no sistema. A porta de entrada é o batismo que os homens fazem em água na religião. Essa aí é a porta de entrada, não para o céu, para a religião, para o sistema, aonde você vai ser escravo. E o povo tudo doido, defendendo e praticando isso. Agora, vem cá. Eu pergunto para você, bota aqui no meu comentário que a gente vai debater depois. Agora não que eu estou gravando, eu não tenho como, senão eu perco o raciocínio. Agora eu pergunto para você, coloca no comentário, vem trabalhar comigo com o argumento plausível da palavra. Você que defende esse ritual de batismo dentro de água feito por homens em igreja. Você diz que foi Jesus que deu o exemplo. Aonde? Aonde Jesus disse, eu dou o exemplo, fui batizado como exemplo para vocês serem batizados. Vocês dizem que é Jesus, se batizou, permitiu ser batizado por João, como exemplo para os cristãos se batizar. Mentira. Você está falsificando, criando interpretação que o texto não dá liberdade para isso. Jesus ali se permitiu ser batizado por João para se cumprir o sinal que Deus disse a João que ia acontecer naquele que ele batizaria, que descesse sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Ele era aquele que batizava com o Espírito Santo. E Jesus se permitiu ser batizado para isso. Aí vocês usam esses argumentos e outros para enganar os simples e levar o povo para viver a maldição. E diz, não, Jesus se batizou como exemplo, nós temos que se batizar. Mentira sua. Você é falsificador da palavra. Você cria interpretações erradas. Você está tirando o povo da verdade. Jesus não deu nenhuma ordenança de batismo para ninguém. Não vem aqui citar Mateus 28, 18 e 19. Não venha citar Marcos 16, 15. Não venha citar João 3, 5. Não tem nada a ver de batismo na água. Essa questão que Jesus falou nesses textos. Em canto nenhum. Não venha trazer, não porque Filipe batizou o eunuco, Pedro batizou também, e Paulo batizou. Eles não pregavam batismo de água. Eles não colocaram isso como regra, ordenança. Eles não pregaram isso. Eles batizaram, foi um caso ali. Foi uma exceção, uma situação naquele momento que eles estavam ali. Isso não é a mensagem do Evangelho. Eles não pregaram batismo. Eles não doutrinaram ninguém, não orientaram ninguém. Tem que se batizar na água para receber a remissão do pecado. Essa mentira do diabo, quem está pregando hoje, há muito tempo que vem sendo pregada pelo sistema religioso. O sistema católico romano trouxe essa ideia e o sistema religioso evangélico copiou. E hoje cria essa ideia como se fosse o ritual que leva você a entrar no reino de Deus. É o ritual que é a porta de entrada. É mentira. Esse ritual é vã. Não tem nada a ver com o evangelho. Jesus não mandou. A Bíblia diz que há um só batismo. E esse batismo, que todos nós precisamos ser batizados para ser inserido no reino de Deus, não é o batismo de água na igreja feita por homem. Esse batismo, que nos leva a entrar no reino de Deus, que nos garante remissão de pecado, que nos torna uma nova criatura, e ao mesmo tempo somos selados por Deus, como propriedade dele, esse batismo é com o Espírito Santo. E quem batiza é Jesus. Não é padre, nem pastor, nem papa, nem nenhum líder de igreja. Todas as religiões trabalham esse conceito de batismo, porque é uma porta de entrada para escravizar o povo dentro das suas instituições. Jesus não deu essa ordem para ninguém. Então, o Evangelho, ele é uma informação que ele nos dá o conhecimento para que a gente possa chegar a Deus, sair da miséria, sair da condenação. Agora, deixa eu trazer uma explicação aqui para vocês.
Porque, como eu estava dizendo, pergunte às pessoas o que é o Evangelho. Essas pessoas que estão se batizando, ficam tudo naquele momento de emoção, né? Como, olha, irmão, eu participei disso, tá? Eu participei desse cerimonial de batismo. E eles criam uma situação espiritual tão grande que ele faz você envolver-se naquele momento. Eita, porque já se levanta chorando, o outro chora, o outro... Eita, falou língua estranha, foi batizado agora com o Espírito Santo. Não. Não é você que tem autoridade para batizar ninguém com o Espírito Santo, não. Com o Espírito Santo, só quem tem autoridade é Jesus. Não entre nessa não, porque você está entrando em heresia. Pergunta a essas pessoas que se emocionam, que diz assim, que se gloreia, eu sou batizado, eu fui batizado, eu sou membro da igreja. Pergunte a essas pessoas, o que é o batismo que vocês fazem? Para que é? Qual a finalidade? Elas não sabem. Elas vão dizer não, porque tem que se batizar para estar na igreja. Elas não sabem. Não tem valor nenhum. E quando são ensinadas, é ensinado errado. Estão ensinando aí que o batismo é para tornar você membro do corpo de Cristo. Estão ensinando aí que esse batismo na água é para dar a você remissão de pecados. Estão ensinando aí, a maioria dos pastores, todos eles, porque isso é a carta de entrada para o povo se filiar e ser propriedade do sistema dele. Eles ensinam para o povo que o batismo é quem faz você nascer para Deus, ó. O batismo de água, não. Aonde me mostra aí vocês, teólogos, mestres, pastores, seja o que for, me mostre aí onde é que Jesus ensinou isso. Que esse batismo de água leva alguém a nascer para Deus, a morrer para o mundo. Quantos estão aí dentro dessas cerimônias das religiões, estão perdidos e mortos, nunca conheceram a Deus? Como é que você prega que esse batismo leva a pessoa a morrer para o mundo e nascer para Deus? O que leva a pessoa a morrer para o mundo e nascer para Deus, o que leva a pessoa a receber a remissão de pecado, sendo justificado de sua culpa e tendo a comunhão com Deus, o que leva a pessoa a entrar no reino de Deus como propriedade dele, selado por ele, não é o batismo de água dentro de igreja feita por nenhum líder religioso. É o batismo com o Espírito Santo, que é feito pelo próprio Jesus. É ele quem batiza o homem pecador quando ouve a mensagem do Evangelho, crê, arrependendo-se e se convertendo a Cristo. Ele aí é batizado para a remissão de pecados e agora ele recebe o dom do Espírito Santo, que é o selo, a garantia, a alegria da salvação entrou na vida deste homem. Quando ele crê em Jesus Cristo. Não é quando ele participa de um cerimonial dentro de uma instituição religiosa feita pelo homem. Aprendam isso. Se vocês querem viver essa mentira como se fosse verdade, vivam. Só que você vai sofrer no final do labor desta vida. Quando chegar a hora da verdade. A hora da verdade é quando você se encontrar na realidade, quando sair deste mundo, que o mundo vive na mentira. Quando você sair deste mundo, você vai para a realidade de Deus. Escute isso. Hoje muitos estão vivendo na mentira. Nesse mundo de Deus mentiroso. Onde cria sua dimensão de vida com Deus. Dentro do mundo isolado nas religiões. Você se continuar nesse caminho e não der ouvido à verdade, quando você sair daqui para a eternidade, aí você vai ver a realidade. E lá, o que vai prevalecer é tudo aquilo que estava no Evangelho. Quem creu no Evangelho, esses é os que vão ser livres da condenação. É os que vão para a salvação. É quem creu no Evangelho. Não é quem viveu dentro de religião evangélica. Não é quem foi devoto e praticante de vida religiosa dentro de religião evangélica. É quem crê no Evangelho. Peço a você que seja prudente. Busque analisar. Busque examinar. Busque dar ouvido ao que você ouve. Mesmo que você não se agrade. Mesmo que vá de encontro ao que você crê. Mas seja prudente, humilde, simples e passe a analisar. Procure aí. Onde é que tem batismo na água, Jesus ordenando? Onde é? Onde é que os apóstolos pregou o batismo na água? Ah, mas aí esses enganadores pegam texto para tentar justificar o erro. Só que ele vai enganar você se não buscar examinar a palavra. Porque os textos que eles dão, todos eles, nenhum
tem base nenhum da autoridade para esse ritual. Não adianta. Jesus não mandou ninguém se batizar nas águas quando ele disse, quem crê e for batizado. Ali Jesus não está falando de batismo de água. Marcos 16, 15. Jesus não mandou os apóstolos batizar em batismo de água, quando ele deu a ordem aos discípulos para pregar o evangelho em toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não está dando a ordem ali de batismo de água. Não tem nenhuma base para isso, aquela fala de Jesus. Essa fala de Jesus, nós podemos colocá-la de acordo com o que Jesus falou, registrado por Marcos, por Lucas, lá em Lucas 24, 47. Que no seu nome se pregue o arrependimento e a remissão de pecado no seu nome. Esse arrependimento e remissão de pecado é o batismo que o homem recebe quando crê nele, com o arrependimento para a remissão de pecado. Crendo nele, porque cerimonial de religião feita pelo homem não é mérito para ninguém receber remissão de pecado, irmão. Quando você coloca esse batismo de água dentro dessa direção que você prega, quando você estabelece isso, você está tirando a exclusividade do sacrifício de Cristo para a finalidade de oferecer ao homem salvação, remissão de pecado, justificação. Isso é só pelo mérito da cruz, não é pelo mérito de sacrifício religioso, de cerimonial feito pelo homem. Batismo de água não proporciona remissão de pecado para ninguém. Ah, mas João batizou nas águas para a remissão de pecado. O batismo de João não tem nada a ver com o Evangelho. E ali não era para remissão de pecado diante do juízo eterno. Ali era uma preparação para o Messias, para o povo receber o Messias. O batismo de João foi para Israel, não foi ordenado para o gentio. O batismo de João não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Jesus ainda vinha anunciando o Evangelho. Ia anunciar. E Jesus começou a anunciar o Evangelho com a prisão de João, porque ele não ia mais sair de lá. Ele agora ia ser preso. E ali findou o ministério dos profetas em João. E agora Jesus começa a iniciar ali para estabelecer um novo pacto de Deus com os homens, aonde o antigo seria abolido. Abolido tudo aquilo que era pedido como meio de chegar a Deus. Rituais, sacrifícios, cerimoniais, sacerdotes, templos. Não templos. Naquele tempo ali, os israelitas só tinham um templo, que todos anualmente tinham que ir a ele, para adoração e sacrifício. Hoje não. É tanta casinha, é tanta estrutura, é tanto império religioso que o povo chama de templo. É a casa de Deus, o lugar onde está o altar de Deus, o lugar onde Deus habita, onde Deus mora. Se o cara conhecer a verdade, o cara não se deixa levar por essa mentira não, irmão. A igreja de Cristo não foi orientada a estar em nenhum lugar como casa de Deus, não. A igreja de Cristo não foi ensinada a estar presa dentro de um sistema, dentro de um ambiente, na direção, na autoridade, no domínio do homem. Como se ali fosse o lugar central da vida com Deus. A igreja de Cristo foi ensinada que nós é que somos o templo, o altar, a casa onde Deus habita. E nós não precisamos ali, aqui, acolá para adorar a Deus. Deus se adora no nosso interior, com a nossa vida, no nosso viver. Deus está em nós, irmãos. E hoje o povo vive dentro das mentiras pregadas pelos homens que se dizem Deus, dentro das igrejas que dizem que é casa de Deus. O povo perdido, impedidos de conhecer a verdade do Evangelho, privados da graça do Evangelho, por causa da mentira que esses homens levam o povo a viver, como se fosse de Deus. Então, batismo de água, isso não tem nenhum valor para levar você a Deus a nenhum grau. Isso não faz você ser de Deus, ter pecados remidos, nascer de novo, morrer para o mundo e entrar no reino de Deus. Não é por aí. O princípio não é esse. Quando você entende e pratica isso com esse entendimento, sabe o que acontece? Você está desviado da verdade do Evangelho. E o que acontece? Reprovado da fé. E o que acontece? Morto com o nome de que vive. E o que acontece?
adorando a Deus em vão. E o que acontece? Vivendo num mundo mentiroso, onde dizem que é de Deus, onde dizem que está em Deus, onde dizem que é obra de Deus, onde dizem que é casa de Deus, onde dizem que estão adorando a Deus, estão buscando a Deus. É um mundo mentiroso. Você precisa conhecer a verdade. E eu estou aqui com esse compromisso de levar a verdade. Esse é o trabalho que eu faço nas instruções. Eu entro em defesa dos princípios e dos valores do Evangelho, para levar para o povo a informação que o povo precisa conhecer para que possam ser salvos. Salvação não é questão de prática religiosa. Salvação não é questão de filiar-se a uma religião. Salvação não é questão de uma vida de sacrifício religioso. Salvação é questão de conhecimento e entendimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só pode estar numa vida com Deus com entendimento para andar na verdade dele. Paulo vai dizer lá em Efésios 4:17 que os gentios estavam separados da vida com Deus por causa do entendimento obscurecido. Mas o Evangelho esclarece. E nesta hora convido você para receber a luz de Deus, que o diabo ele quer privar você de receber. A luz de Deus, que é o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder por onde você vai encontrar salvação, se crer. Então pergunte a essas pessoas o que é o Evangelho. Elas não vão saber. Elas não vão explicar dentro da explicação simples que nós devemos ter. O Evangelho é a revelação de Deus para o mundo através de Jesus que trouxe essa revelação. Porque Deus antigamente falava pelos profetas, por homens, que ele usava, levantava, para revelar para o povo aquilo que era necessário o povo conhecer para chegar a Deus. Presta atenção nesse detalhe. Isso está lá em Hebreus, capítulo 1. Presta atenção nesse detalhe que eu vou explicar a você agora. E o Espírito Santo me dando a direção e a graça. A ministração aqui é natural, guiada pelo Espírito Santo. Não é nada formulado da mente do homem para poder ministrar. Ministrando pela sabedoria de Deus. Lá atrás, Deus falava com os homens usando os profetas, homens. Usando os homens, os profetas. Mas a palavra de Deus vai dizer que agora, nesses últimos tempos, Deus falou com nós pelo seu Filho Jesus Cristo. A revelação que o homem precisa conhecer para encontrar a salvação de Deus, ela está revelada por Cristo. Não foi por nenhum profeta. Os profetas profetizaram aquele que viria. Mas aquele que viria era quem ia trazer a verdade e a graça. João capítulo 1, versículo 17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha o que diz Hebreus. Escute aqui o que diz o livro de Hebreus, capítulo 1. Dentro desse assunto que nós estamos aqui expondo, Hebreus, capítulo 1, vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Agora, Deus não usou mais profeta para trazer a revelação importante para o homem encontrar salvação. Foi pelo Filho. E esta revelação foi por Jesus que trouxe o Evangelho. O Evangelho de Cristo é a informação de Deus para a humanidade, por onde vão encontrar a salvação, por onde vão ter o conhecimento, por onde vão achar a esperança, por onde vão encontrar o caminho, por onde vão ter a porta que dá acesso a Deus. O Evangelho é que nos mostra isso, irmão. E isso veio por Jesus Cristo, porque Deus trouxe essa revelação ao mundo pelo seu Filho Jesus. Aleluias. E nós temos que aprender de Cristo, seguir a Cristo, porque Ele é a luz. Abraão não era a luz do mundo.
Jeremias não era a luz do mundo. Paulo não era a luz do mundo. Pedro não era a luz do mundo. Os anjos não é a luz do mundo. Aleluias. A luz do mundo é Jesus. Jesus também é o caminho. O caminho não é Pedro. O caminho não é Paulo. O caminho não é religião A, B, C, D, E, F, G, H, por aí vai. O caminho não é visão e revelação de anjo. O caminho é Jesus. Ele também é a verdade. Ele também é a vida. Ele também é o único meio por onde nós chegaremos a Deus. Aleluias. Ele também é a ressurreição. Ele também é aquele que dá vida ao que está morto. Ele é aquele que livra o que está indo para o inferno do inferno. Ele é aquele que levanta o caído, dá paz na alma do atribulado, socorre o aflito. Ele é aquele que é a esperança daqueles que estão presos na escuridão, no domínio das trevas. Ele é quem liberta. Ele é quem transforma. Ele é quem paga o preço da dívida do pecado do homem. Ele é quem assume o lugar do homem. Ele é quem sofre o castigo que nos traz a paz. É Ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Não é pela pisadura de homens, de anjo, de religião, nem da nossa vida religiosa. É pelas pisaduras de Cristo. É pelo sacrifício de Cristo que nós encontramos de Deus perdão, justificação, salvação, reconciliação para estar na promessa da vida eterna com Ele. É por Jesus, é por Jesus, é por Jesus. É isso que o Evangelho mostra. Não é por sacrifício religioso. Não é por vida religiosa. Não é por igreja dentro de religião. Não é por nenhum ritual e cerimonial religioso. É por Jesus, é crer nele, se converter a ele e passar a viver uma vida neste mundo, andando com entendimento na palavra dele, dentro da esperança nele, vivendo a vida aguardando ele, sendo fiel e praticante e guardando o senhorio dele na nossa vida. É Jesus o lugar que devemos estar. É Jesus o alicerce. É Jesus o fundamento da nossa vida de fé com Deus. É em Jesus, por Jesus. E sem Cristo, ninguém terá o perdão de Deus. Porque quem tem o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem a vida eterna. E quem não tem o Filho de Deus, esse pode estar em qualquer lugar. Esse pode ter a obra que tiver. Esse pode ter a fama que tiver. Esse pode ser o líder religioso da maior religião do mundo. Sem Jesus, ninguém terá a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Porque o homem só é livre da condenação, não é porque ele é religioso da religião A, B ou C. O homem só é livre da condenação não é porque ele foi batizado, dá dízimo e guarda o sábado, ou então usa véu, ou então está na igreja que diz que é verdadeira. O homem só é livre da condenação quando ele crê em Jesus Cristo. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é os que estão nessa ou naquela igreja, nessa ou naquela religião, cumprindo essa ou aquela devoção. A Bíblia vai dizer, o Evangelho nos revela que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E vamos analisar o que o próprio Jesus vai dizer lá em João capítulo 5, versículo 24. Jesus vai dizer, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Pare, pense e busque analisar o que é que Jesus está dizendo com essa palavra. O que é que Jesus quer que a gente aprenda aqui. O que é importante a gente conhecer aqui para poder encontrar a graça de Deus. Jesus vai dizer, preste atenção no que Jesus está falando. Jesus vai dizer, quem ouve a minha palavra, é preciso ouvir o que Jesus pregou, é preciso crer na doutrina de Cristo, é preciso crer naquilo que Jesus revelou e trouxe para a humanidade ter o conhecimento da revelação. E Jesus vai dizer, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, eu só posso crer em Deus que enviou o Filho quando eu creio no Filho. Aleluias. Quem não crê no Filho não crê no Pai, porque não tem como você crer em Deus se não crer em Jesus, se não receber aquilo que Jesus trouxe como verdade, se não seguir aquilo que Jesus mostrou para a gente seguir, se não se conduzir dentro daquilo que Jesus mostrou para a salvação. Não adianta você dizer que crê em Deus, que é testemunha de Deus, se você não crê em Jesus e não está
com a sua vida seguindo e sendo guiada por Cristo. Não tem Deus sem Jesus. Jesus vai dizer, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê o Filho vê o Pai. Quem não vê o Filho não tem conhecimento do Pai. O Pai se revela no Filho. O Pai se conhece no Filho. O homem só pode chegar ao Pai se tiver no Filho, se guiar pelo Filho, se conduzisse pelo Filho, porque é Jesus como homem que nos leva a Deus. Ele é o único mediador, ele é o único advogado, é ele quem intercede, é ele quem é o elo, a ponte, quem nos liga a Deus. Não é uma religião, não é uma vida religiosa que leva você a se ligar com Deus, porque tem muitos falsos profetas pregando, ensinando o povo que o povo só tem ligação com Deus se estiver dentro de igreja evangélica. Isso é uma mentira para tirar você da verdade. Você só pode ser ligado com Deus pelo único elo, o único meio, o único caminho, e não é nenhuma igreja nem religião. É Jesus, é Jesus. Ele é quem nos liga ao Pai. Ele é o religare, é a religião que o homem tanto busca a vida com Deus e dentro dessa religião não encontra, porque o religare de Deus é Jesus Cristo. A minha vida com Deus só é real e verdadeira quando eu me converter a Cristo e passar a guardar e seguir e praticar a verdade do Evangelho que Cristo nos revelou. É Jesus, irmão. É Jesus. O Evangelho mostra Cristo. O Evangelho mostra ao homem a sua miséria, a sua condenação. Agora eu quero convidar você para a gente analisar essa palavra de Jesus, lá em João 5:24. Vamos analisar aqui para a gente encerrar essa live. Olha o que Jesus vai dizer. Vem comigo no raciocínio para a gente examinar a palavra e entender o que a palavra nos revela. João 5:24. Jesus vai dizer, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olhe e observe o que Jesus vai dizer aqui, em primeiro lugar. Ele vai dizer, tem a vida eterna. Essa vida eterna eu só posso ter quando eu ouvir o que Jesus trouxe e crer que ele foi enviado pelo Pai. Para que eu possa crer em Deus, eu tenho que crer em Jesus. Para que eu possa seguir a Deus, eu tenho que seguir a Jesus. Para que eu possa estar em Deus, eu tenho que estar em Jesus. Para que eu possa adorar a Deus, eu tenho que louvar ao Pai pelo Filho. Aleluia. Dando glórias, dando graça a Deus o Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Jesus vai dizer, quem crê nele tem a vida eterna. Isso mostra que o indivíduo, enquanto não crê em Jesus, ele está no mundo sem a vida eterna. Ele não tem a vida eterna. Vida eterna não é como ensina a doutrina da Sociedade Torre de Vigia. Vida eterna não é como ensina a doutrina da Adventista do Sétimo Dia. Vida eterna não é como ensina a doutrina da Congregação Cristã do Brasil. Vida eterna não é como ensina a doutrina do sistema católico romano. Todas as religiões ensinam o povo que só é salvo, só tem vida eterna se estiver dentro delas. Jesus não ensinou isso. Saiam dessa mentira. Olha o que Jesus vai dizer. Quem ouve a palavra dele e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna. Você só pode ter a vida eterna crendo em Jesus. João capítulo 6, versículo 47. Jesus vai dizer, quem crê em mim tem a vida eterna. Aleluia. Olha o que a Bíblia revela, irmão. E por que você fica nessa mentira preso? Vá examinar as Escrituras. Vá aprender de Cristo. Vá conhecer a verdade para ser liberto dessa mentira. Vamos para o outro ponto que Jesus fala aqui. Importantíssimo para a gente entender. Jesus vai dizer, quem crê nele tem a vida eterna. Agora, a segunda coisa que ele diz aqui, não entrará em condenação. Jesus está falando aqui de um futuro. Não entrará em condenação. Porque o juízo, ele é futuro. Ele adivinha. Apocalipse 14, 7. É vindo o grande dia do seu juízo. Esse juízo vem. E você precisa crer em Jesus para não ir a juízo. E se morrer sem crer em Jesus, segue para o juízo. Hebreus 9, 27. Está ordenado os homens morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. E o juízo
Não é para você saber se vai ser salvo. Não é para você ter a oportunidade de aprender a crer em Deus. O juízo é para condenação. Romanos 5, 18. Então Jesus vai dizer que quem crê nele não entrará em condenação. A condenação, ela já foi batida. O homem, a humanidade já foi julgada e condenada pelo seu pecado. O que falta? Receber a sentença no dia do tribunal divino. Isso vai acontecer a qualquer momento. É vinda a hora do seu juízo. É chegada essa hora. Arrependei-vos e convertei-vos. Porque é vindo o juízo de Deus. E é para isso que a humanidade precisa crer no Evangelho. O Evangelho foi revelado para os homens, para dar aos homens o conhecimento desse livramento, dessa salvação. É isso que o Evangelho trata. O Evangelho não trata a vida de dificuldade financeira de ninguém. O Evangelho não trata o problema secular de ninguém. O Evangelho não trata a conquista deste mundo de ninguém. Esse Evangelho maldito que o povo está aí enchendo os lugares chamados igreja para buscar bênção, vitória, prosperidade, parar de sofrer, ser próspero, ter vitória, ter conquista. Isso é o Evangelho anátema. O Evangelho de Cristo não convida ninguém a isso. Isso é o diabo tirando você da direção que Deus quer que você olhe e siga para buscar. Não é riqueza neste mundo, porque tudo aqui vai perecer. É para você buscar o maior bem que Deus oferece para a humanidade, gratuitamente por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. A condição é a fé. E essa fé é em Cristo, crer no Evangelho. É isso que Deus quer de vocês. Que vocês creiam no Evangelho para ser salvo. Não é para estar buscando vida religiosa de igreja. Não é para estar vivendo campanha, pacto, voto, atrás de conquista deste mundo. Esse Evangelho é anátema. Esse ritual que o povo vive dentro das igrejas é anátema, paganismo. Jesus vai dizer, quem crê nele não irá à condenação. É para isso que devemos buscar crer em Jesus. Para ser livre da condenação. Mas como você vai buscar salvação se você não tem a compreensão da sua situação perdida de Deus? Aí eu pergunto a você, como é que essa humanidade vai se interessar por salvação? Se elas não estão sendo advertidas, e quando o som não dá ouvido ao que o Evangelho revela, ao que Deus mostra, a situação do homem, o perigo que o homem está correndo por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. A morte aqui é condenação eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 6, 23. Porque como por um homem veio o pecado ao mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos já estão na morte, todos já estão em condenação, porque todos são pecadores. Romanos 5,12. Mas a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele se fez maldito por nós. Ele tomou na cruz do Calvário o lugar do homem pecador, para que esse homem pecador, crendo nele, seja justificado pelo Pai. O castigo que era para nós, ele sofreu, ele recebeu, se fez maldito por nós. Ele deu a vida dele para nos dar vida com Deus. Ele desceu o inferno para nos livrar do inferno. Ele sofreu a maldição para nos livrar da maldição. Ele tomou o lugar do homem para que o homem não vá a juízo. E agora o povo ainda vive atrás de sacrifício. O povo ainda vive buscando ritual. O povo ainda vive buscando, fazendo isso, aquilo, outro, para alcançar alguma coisa de Deus. Você precisa crer no Evangelho. Tudo já foi consumado por Jesus. É a partir dele que a graça de Deus ela vem sobre a vida do homem pecador, julgado e condenado. É a partir de Cristo, e isso por fé. É crendo nele, é crendo nele, é crendo nele. E se convertendo a ele. Não é a viver uma vida religiosa, convertida a uma religião.
Jesus vai dizer, quem crê nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Observe que o tempo fala de uma situação presente e de uma situação futura. Passou da morte. Então, o estado atual do homem é um estado de morte. Morte no sentido de separado de Deus, sem a comunhão com Deus, distante de Deus, correndo o risco de sofrer o dano da segunda morte, que é a condenação eterna, a separação eterna de Deus. O homem está morto nos seus pecados e ofensas, que leva ele a ser inimigo de Deus, transgressor da divindade, réu do juízo e alvo da ira de Deus. É o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios. Vem comigo aqui, vamos ler o que Paulo vai dizer sobre isso. Efésios capítulo 2. Olha o que está revelado aqui. Olha o que o Evangelho nos revela. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, em outro tempo, vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O príncipe deste mundo é Satanás, que é o chefe, que é aquele que comanda as hostes espirituais da maldade, que trabalha para a destruição da humanidade. E Paulo vai dizer, Jesus vivificou a nós que estávamos mortos. Ele nos livrou da direção que estávamos seguindo neste mundo de perdido. Ele nos livrou do domínio de Satanás que governa esse mundo. O mundo jaz no maligno. Ele nos trouxe a uma direção, a uma vida nova. Ele nos tirou de uma situação para outra. É isso que Jesus está dizendo lá em João 5, 24. Quem nele crê tem a vida eterna. Não entrará em condenação. E passou da morte para a vida. O homem está morto, em juízo, em condenação. Mas se ele crê em Jesus, ele recebe a vida de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, aleluias, ainda que esteja morto, o homem está morto, separado de Deus. Essa é a morte que a Bíblia fala, é a morte, separação, a morte espiritual. O homem está separado de Deus, da sua vida de comunhão com Deus espiritual. Só Jesus é quem pode trazer o homem à vida, é quem pode trazer o homem, porque vida fala de comunhão, morte fala de separação. Só quem pode trazer ao homem a comunhão com Deus é Jesus Cristo. E ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É nesse sentido que ele fala. É nesse sentido que ele fala. Está morto no pecado, mas se crê em Jesus, tem a vida com Deus. É por isso que precisamos crer em Jesus Cristo. É para ser livre do pecado. É para não ir à condenação. É para sair da morte e vir para a vida. É para ter de Deus a promessa da vida eterna. É para estar em comunhão com Deus. Não é para viver uma vida de vitória, de bênção, de prosperidade neste mundo. Você tem que entender o que é o Evangelho. Você tem que entender o que é que o Evangelho nos revela, nos mostra, e o que é que ele nos leva a dirigir para buscar. Qual a esperança do Evangelho? Você tem que crer no que o Evangelho mostra, tem que conhecer o Evangelho, tem que crer no Evangelho para ser salvo. Ainda que esteja morto, viverá. E depois que você crê em Jesus, tenha comunhão com Deus. No lado espiritual, você, quando morrer no corpo físico, não irá com a tua alma para o inferno, porque tu já estás ligado com Deus, já estás reconciliado com Deus. A tua alma já não vai seguir o destino das trevas eterna. A tua alma, quando sair do corpo, ela vai para o descanso eterno lá no céu, até o dia da ressurreição do corpo, onde quando Jesus vier buscar os que aqui estiverem vivos, os que estiverem com o seu corpo morto, vai ressuscitar glorificado. E os que estiverem vivos vão receber um corpo glorificado e todos estaremos com o Senhor lá nos céus, para desfrutar da vida em abundância.
para desfrutar da promessa de Deus, aonde ele vai cessar o choro, aonde não vai ter mais dor, aonde não vai ter mais morte, aonde não vai ter enfermidade, aonde não vai ter envelhecimento, aonde não vai ter tristeza, aonde não vai ter nenhuma maldição. Aqui neste mundo vamos sofrer, vamos chorar, como disse Jesus lá em João capítulo 16, versículo 20. No mundo vocês vão chorar e vão se entristecer, mas o vosso choro se converterá em alegria. E a alegria desse mundo, ai dos que estão hoje sorrindo neste mundo, com a alegria que leva a viver longe de Deus. Ai desses, porque grande vai ser a dor no coração e a alegria transformará em tristeza. É o que está escrito lá em Provérbios 14, 12. Essa é a verdade que revela a palavra de Deus. Mas a nós que estamos em Jesus, quando morrer, vamos para um lugar de descanso, aguardar o dia da ressurreição do corpo, que vai se dar quando Jesus vier buscar o povo dele chamado igreja na terra. E aí estaremos na vida de gozo, de abundância, em eternidade, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem tristeza, nem choro, porque a alegria vai ser de eternidade em eternidade. Não terá mais fim. Não vamos mais se preocupar com remédio, com médico, com envelhecimento, porque vamos estar num corpo glorificado para viver não mais 1 ano, 2, 3, 10, 20, 100, 80 anos. Vamos viver eternamente num mundo glorioso, onde nada vai ter fim, aleluias, e só vai ter gozo, glória e alegria. Esta é a promessa de Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo. É o que está escrito e revelado lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E esta vida eterna está em Jesus Cristo, seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que o Evangelho nos revela. Amém, meus amados irmãos? Vou terminar essa live nesse momento. Agradeço a sua participação. Que Deus esteja lhe edificando, que você esteja sendo esclarecido, recebendo a instrução da palavra de Deus, que é lâmpada e luz para a nossa vida ser guiada neste mundo, para não se desviar por caminhos, doutrinas, ensinos, movimentos, enganadores, falsos profetas, falsas doutrinas, que está levando muitos a apostatar da fé. Estejamos firmes. Compartilhe aí se quiser. Esse trabalho eu vou estar publicando lá no YouTube, no Kawaii, no Instagram, e levando para vocês a oportunidade de se edificar com esses trabalhos de instruções que Deus nos concede aqui estar fazendo. Evangelista Wellington Ramos, compromisso com o reino de Deus, pregar a verdade que liberta, levar a informação do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.